convidá-los a abrir vossas Bíblias no Salmo de número 127, e nós vamos ler o versículo de número 1, que é o tema desta nossa Semana da Família. Então, o Salmo de número 127, assentados mesmo sem nenhum prejuízo quanto à reverência para com a palavra do Senhor, nos diz assim o verso de número 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Somente essa primeira parte deste verso, que temos tomado como um aprendizado para nós, para a nossa família nesta semana. E eu tenho certeza que muito o Senhor nosso Deus já falou ao seu coração a respeito desta edificação da casa, a edificação do lar, a edificação da família. É bem verdade que o Senhor Deus, que é todo-poderoso, ao criar o homem e a mulher, Ele concedeu-nos uma parcela deste poder. Então, cada um de nós tem nas suas características, na sua personalidade, algo chamado potencial. Amém? Amém. Mas é uma partícula. Nós não somos poderosos, sequer parecidos ao poder de Deus. Não. Todo poderoso, somente Deus é todo poderoso. Amém? Mas nós temos algo chamado potencial. Então Deus concedeu a cada um de nós potencial, uma partícula do poder dele. E neste potencial, trabalhando dentro deste potencial, nós podemos edificar o nosso lar. Podemos ou não podemos? Amém. Nós podemos edificar a nossa casa dentro do potencial que Deus nos concedeu. A mulher sábia edifica o lar. Não é verdade? Não é o que o texto sagrado nos diz? Diz também que a tola, com as próprias mãos, a derruba, a destrói, mas a sábia edifica o lar. Então Deus entregou a mim e a você uma responsabilidade de edificação. No entanto, o que este salmo vem nos ensinar é que, por mais que tenhamos a condição dada por Deus para edificarmos o lar, para termos uma edificação profissional, uma edificação social, econômica, acadêmica, por mais que nós tenhamos recebido de Deus potencial nós ainda precisamos colocar toda a nossa confiança e toda a nossa dependência naquele que é o único, que é todo poderoso, aquele ao qual nós reconhecemos como único e verdadeiro, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? O Deus de Israel. Se o Senhor não edificar, então será em vão todo o nosso potencial. Se o Senhor não agir com o poder dele, então por mais que nós venhamos empregar sem reservas o potencial que ele nos deu, isso será em vão. Um vento poderá derrubar toda a nossa edificação. As águas poderão subir, transbordar os rios, e grande poderá vir a ser a queda, a ruína de nossa edificação, se ela estiver pautada, fundamentada, única e exclusivamente na minha condição, no meu poder. Em outras palavras, eu digo: Senhor, que sejam as minhas mãos a edificar, mas que seja o Senhor a usar cada uma das minhas mãos. Amém. Amém. Eu quero trabalhar
nesta edificação. Eu quero edificar. Eu não quero entregar esta responsabilidade a outros. E falando de família, como vivemos dias em que a sociedade, em que os pais empurram cada vez mais esta responsabilidade da edificação do lar para terceiros. Está sendo terceirizada a educação, a criação é terceirizada, é responsabilidade agora dos professores, das escolas. As crianças que deveriam receber um acréscimo à educação e à criação que receberam, ou que deveriam de ter recebido dos pais, chegam nas escolas, quer públicas, quer particulares, sem nenhuma base de criação. Não é à toa que vemos cada dia mais as salas de aula um campo de guerra, e nós não nos conformamos com isso. Nós não falamos isto no sentido de conformismo. Os dias são maus e vão piorar. Não. Pode até acontecer de que piore, mas nós não somos conformistas. Amém? Amém. Nós vamos batalhar e lutar para que isto mude, para que isto venha voltar ao centro da vontade do plano de Deus, que não são famílias que terceirizam a responsabilidade. Se são famílias cristãs, muitas delas acabam terceirizando a responsabilidade à igreja. A responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é da tia do culto infantil. E depois, sem sombra de dúvidas, colhemos dores, porque não assumimos a responsabilidade que Deus nos deu, o potencial que Deus te deu. Então, Deus, eu quero sim trabalhar nesta edificação. Deus, eu quero sim colocar as minhas mãos a serviço desta edificação, a edificação da família, a edificação do meu lar, a edificação de minha casa, a edificação de uma sociedade sadia, mas que não seja somente no meu poder, mas que quando eu estiver realizando esta obra, eu venha declarar como o jovem Davi declarou: eu vou contra ti, ó Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! O que foi que Davi usou? Uma funda. Ele sabia usar o estilingue? Sabia. Ele era um exímio atirador de pedras com uma funda? Era. Mas ele não foi no nome da habilidade dele. Ele não foi contra o gigante no nome do potencial dele. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Edificação. Deus, Ele quer edificar. Deus, Ele tem poder para edificar. Mas eu e você, nós precisamos também, não somente Deus ter o desejo, o querer, mas eu e você também precisamos querer, anelar, desejar, ansiar que o Senhor edifique as nossas vidas. E isto nós poderíamos traduzir em um termo: é dependência. Eu dependo de Deus. E depender de Deus, repito uma vez mais, não é jogar tudo para o alto, cruzar os braços e falar: te vira, Jesus, agora é contigo. Não é isso. Não é fugir à responsabilidade, mas é trabalhar, crendo que o Senhor, eu vou dizer não somente trabalhar, mas é batalhar, crendo que o Senhor é quem adestra as nossas mãos. Amém? Aleluia. O Senhor é quem nos prepara, o Senhor é quem nos habilita. Amém, irmãos?
O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, ele faz uma declaração dizendo: olha, igreja, vós sois carnais. Eu gostaria de falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas vocês são carnais. Eu não posso chamá-los de outra coisa, porque entre vocês existe uma inveja, entre vocês existe uma confusão, uma gritaria, há uma celeuma nesse local, uma confusão, um barulho, uma voz alta, e por conta disso eu preciso dizer que vocês são carnais. E o apóstolo Paulo relata a respeito de que barulho era este. Havia uma disputa entre eles. Alguns diziam: eu sou de Apolo. E outros diziam: eu sou de Paulo. E ali começavam a surgir as tribos, as facções, né? Surgiam ali os grupos que dividiam, causavam divisão no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 3, no versículo de número 4 diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Amém? Amém. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem é que edifica? Quem é que dá o crescimento? É Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Ele é quem dá o crescimento. O Senhor deu a cada um, mas Deus deu o crescimento. Mas Deus que dá o crescimento. Então nós temos aí 3 versículos falando a respeito da mesma coisa. Deus é quem dá o crescimento. Talvez você esteja até experimentando um certo crescimento em sua vida, seja ela em qual área for, e isto é muito bom, e eu me alegro com você se isso estiver acontecendo, mas por favor não se esqueça, quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. E se você insistir que este crescimento que você está experimentando, repito, seja ela em qual área for, é obra e resultado única e exclusivamente de suas próprias forças, então lamento lhe dizer, em breve você cairá. Quer dizer, em breve você cairá na real de que você já está caído. Porque para mim, só o pensar de que sou eu quem faço algo, isso já demonstra, já aponta para mim claramente de que não permaneço em pé sobre o firme fundamento que nós vamos ver qual é. Então sigamos com a leitura. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Amém. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então o apóstolo Paulo, ele diz que somos edifício de Deus. Aleluia. Somos edifício de Deus para a morada, né, do Espírito Santo. E ele faz menção que por ter recebido graça de Deus, graça é capacitação sobrenatural, além de sua própria condição. Por ter recebido graça de Deus,
como sábio arquiteto, ele lançou um fundamento. E agora o edifício está sendo levantado. Este edifício pode ter características diferentes. Nós podemos ter características na nossa construção diferentes uns dos outros. Características diferentes umas das outras. Podemos ter. Eu, quando entreguei minha vida a Jesus Cristo, fazia parte de uma igreja, de uma denominação, que seguramente era diferente desta, a qual talvez você entregou sua vida aqui a Jesus Cristo. Então, a minha criação cristã e a sua, no trato da edificação, terão marcas diferentes, mas o fundamento não pode ser outro. Amém. O fundamento que é o que garante a estabilidade da edificação. O fundamento que é o que garante a permanência da edificação. Ele não pode ser outro. Senão qual? Versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Então, como edificar? Primeira coisa, o fundamento. A edificação começa pelo fundamento. E o fundamento tem que ser Jesus Cristo. Amém. O meu edifício, a minha vida, a minha família, eu não quero edificá-los sobre outro fundamento que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Ele é, Jesus, a principal pedra de esquina, a pedra de fundamento, rejeitada sim pelos construtores, mas eleita e escolhida por Deus Pai. Aleluia. E por que não dizer: eu não quero construir e edificar o ministério, a vida eclesial, a igreja, sobre outro fundamento que não seja Cristo. Amém. Este fundamento poderia muito bem ser a ganância. Este fundamento poderia ser muito bem a vaidade, o orgulho, a presunção. É ou não é verdade? É verdade. Jesus tem espaço no seu lar? Ele tem espaço na sua casa? Se você diga, tem um espacinho lá guardadinho, bem pequenininho, mas olha, é um cafofinho aconchegante, né? Só que ele também não quer esse espaço. Ele quer ser a principal pedra. Amém. O fundamento do meu lar. O fundamento do meu lar não são as finanças. Olha, esse é um bom partido, hein? Partidaço esse. Casa que eu não criei filho, eu não criei filha para morrer de fome. Cuidado. É verdade, nós não criamos nossos filhos para que morram de fome. É verdade. Mas que o fundamento seja lhes ensinado que deve ser Cristo e não a conta bancária. Amém. Não o cartão de crédito, porque uma hora a fatura chega e os juros não são baixos. O fundamento do meu lar, da minha vida como um todo, tem um nome. Não pode ser outro. Tem que ser Cristo Jesus. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 19 em diante, ele diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia. Somos da família de Deus. Glória a Deus. Edificados
família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, os apóstolos tinham um fundamento, eles tinham algo que lhes dava base para que fossem missionários, apóstolos, portadores de uma notícia. Não somente eles, mas também os profetas, aqueles que levantavam uma voz de anúncio, de denúncia e de esperança. Eles tinham um fundamento para fazer isso, eles tinham uma base para realizar isso. E qual que era tanto a dos apóstolos, ou qual foi, e por que não dizer qual é, a dos apóstolos, tanto quanto dos profetas? Diz no versículo 20, segunda parte, o fundamento é de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Glória a Deus. É a principal. A minha esposa fazia menção de que ela assina, quando ela escreve para mim, ela assina assim: seu amor menor. Porque a principal pedra de nossas vidas é Jesus Cristo. Aleluia. Eu a amo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, mas a principal pedra de minha vida, embora ela se chame Maria da Pedra, né, da Penha, acho que era profético isso, né? Embora seja Maria da Penha, mas a principal pedra é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Não são, nunca será o recurso que nós temos em nossas mãos. E eu repito esse termo: não é um recurso meu, é um recurso que tenho em mãos. Não é meu, não é, nunca foi, nunca será a vaidade de ostentar um ministério, porque se há algum talento, o Senhor um dia voltará e vai requerer, e não requererá o mesmo, Ele vai requerer que seja multiplicado. Não é, nunca foi, nunca será fundamentado sobre um dom. Porque a dádiva que recebemos não é para nos gloriarmos nas mesmas, mas todo e qualquer presente que recebemos da parte de Deus é justamente para que a glória seja tributada, atribuída àquele que o deu, ao Senhor nosso Deus, o doador de toda boa dádiva e de todo bom tesouro. Glória a Deus. Caso contrário, irmãos, nós vemos impérios sendo erguidos e vemos impérios desaparecendo. Com muito trabalho se constrói e com tão pouco se destrói, porque o fundamento deixou de ser Jesus Cristo. O versículo 21 diz: no qual, nesse fundamento, Jesus Cristo, todo o edifício harmonizado, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, templo santo no Senhor, Aleluia. no qual também vós juntamente sois edificados, né? Como a irmã Keila falou aqui na ministração do louvor, edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele também faz menção de que Cristo é a principal pedra de esquina. Está em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 4 e 5, onde no versículo 5 ele diz: também vós sois pedras vivas. Amém. Aleluia. Como termos uma vida edificada pelo Senhor? Primeiro, um bom fundamento. Esse fundamento, essa base, é Jesus Cristo. Amém. Então, o que construir? Ou como construir? Lá em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo ele diz que o construtor não é coisa alguma. O importante é aquele que dá o crescimento, que é Deus. Então, use o seu potencial, use de suas habilidades,
mas reconheça que Deus é que realmente importa, é o que realmente pesa como diferença nas nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. Amém? Amém. Agora, o que utilizar para construir este edifício? Pois ainda em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz que o edificador, ele vai ter a sua obra provada, e ela será provada pelo fogo. Então, se o edificador, ele construiu com palha, com madeira, com feno, quando Deus provar esta edificação pelo fogo, a mesma será destruída. Isto não fala de salvação, está falando de recompensa, de galardão, porque o apóstolo Paulo diz: ainda que a sua edificação seja destruída pelo fogo, contudo ele será salvo, salvo como que pelo fogo, mas salvo. Amém? Amém. No entanto, que ele construiu, todo o seu trabalho terá sido em vão. Agora, aquele que na sua edificação se utiliza de ouro, de prata, né, de metais ou pedras preciosas, quando o fogo da prova passar, será depurado, né? Ele vai ficar ainda melhor, vai ser purificado, e este receberá um galardão. Amém? Então eu preciso saber o que utilizar, e eu, dentre tantas coisas que nós poderíamos trazer como fundamento, aliás, como fundamento não, porque fundamento é Jesus Cristo, mas como edificação, material para edificação, eu penso que nesta obra de edificação para as nossas vidas, nos é necessário uma marca maior, que está também registrada na primeira carta aos Coríntios, no entanto agora no capítulo de número 13, e esta marca maior do que nós podemos nos utilizar para a edificação do nosso lar e da nossa família, em Jesus Cristo, é o amor. Amém, irmãos? Amém. O apóstolo Paulo, ele registra dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitará. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, ou seja, interrompidas. Havendo línguas, as profecias um dia serão interrompidas, não serão? Mas você diz: por quê, pastor? Porque se cumprirão. Na verdade, elas estarão cumpridas, então se interromperam, foram aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Então, se você vai edificar o seu lar, se você quer usar a habilidade, o potencial que Deus lhe deu e pedir para que Ele edifique através de suas mãos o seu lar, a sua família, então que suas mãos sejam mãos de amor. Aleluia. Que o seu trabalho, que o seu labor seja um trabalho, um labor de amor. Amém. Amém. Que a função que você desempenha no meio secular, a contribuição que você dá à sociedade através do seu trabalho, não seja somente para ganhar dinheiro, mas que você ame aquilo que você faça com amor. Amém. Alguns dias atrás eu perguntei aqui para uma irmã, eu disse: irmã, se todas as profissões do mundo pagassem o mesmo salário, independente da escala de importância, todas as profissões pagassem o mesmo salário, $1 por hora, a senhora continuaria trabalhando com a mesma coisa que a senhora trabalha? No caso são crianças. E ela disse: continuaria. Isso é trabalhar, né, com amor. Ela tem a opção de escolher qualquer uma, o ganho é o mesmo. Ela diz: eu continuaria fazendo a mesma coisa. Amém? Amém? Amém. Trabalhe com amor. Quando você trouxer o sustento para a sua casa, não traga murmurando, não traga reclamando, não traga praguejando. É porque está muito caro, é porque é um absurdo, é porque... Faça com amor. Amém. Você vai pôr a mesa, não reclame, não resmungue. Faça sirva a mesa com amor. Com amor. Edifício. Fundamento. E então o edifício fica perfeitamente ligado ao fundamento. Sabe por quê? Porque não há expressão maior de amor do que a pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você pode ser o condutor, o mensageiro do amor até a sua casa? Amém. Muitas vezes, sem perceber, nós acabamos levando o rancor, o ressentimento, a tristeza, o cansaço. A única coisa que sobra para minha família é a canseira. Pelo amor de Deus, me deixem descansar, eu estou acabado. Vigia. Mas pastor, eu tenho que fazer. E você também tem o que fazer na sua casa. Não é só na rua, não é só no trabalho. É muito fácil querer que aqueles que estão na nossa casa mudem. Agora, por que não essa mudança começar por mim e por você? Eu tenho certeza que se eu e você dermos o start nesta mudança e o botão power for o amor, eu tenho a mais absoluta certeza que isso vai impactar de uma maneira extraordinária. Amém. Todo o nosso lar, toda a nossa família, o bairro, a sociedade como um todo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então você que continua crendo aqui comigo, que o Senhor está edificando a sua vida, eu te peço, coloque-se em pé neste momento. Nós vamos orar.